Bem-vindo ao CIMEPcast, o podcast oficial do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Aqui discutimos os desafios, conquistas, novidades e os benefícios dos médicos associados ao CIMEP e da medicina no estado de Pernambuco. Não perca, toda semana, episódios novos com especialistas de diversas áreas da saúde, parceiros do Clube CIMEP e representantes das entidades médicas. Esteja sempre atualizado e informado com o CIMEPcast. Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Hoje estamos aqui com o Dr. Vinícius. Olá, Vinícius Calado, membro do nosso jurídico aqui da Defesa Médica do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Seja bem-vindo, doutor Vinícius. Obrigado, doutor Rodrigo. Prazer, mais uma vez, conversar com o senhor nesse videocast, podcast, né? Em todos os canais aí. CIMEPcast. Para onde o CIMEPcast é transmitido. Perfeito, doutor Vinícius. Hoje a gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, doutor Vinícius? Pois é uma lei relativamente nova no nosso país, suscita muita dúvida e é uma questão que atinge diretamente os médicos e as médicas, tanto numa situação do seu consultório, e podem surgir dúvidas também enquanto empregado, enquanto empregador, nas circunstâncias em que o médico está envolvido na situação. E é bem importante esclarecer, conhecer pelo menos o básico, né? Óbvio que aqui a gente não pretende aprofundar demais, porque tem muito conceito técnico. Então a ideia, como sempre, o senhor conduz aí uma conversa descontraída para a gente trazer informação para os médicos e para as médicas do CIMEP. Perfeito. É uma coisa recente, né, doutor Vinícius? Eu estava vendo aqui que é uma lei de 14 de agosto de 2018, quer dizer, tem 4 anos indo para o 5º ano, né? Então é uma coisa recente. E essa lei é uma lei, assim, cuja vigência, ou seja, quando ela entrou em vigor, ela foi fracionada, é uma coisa que nunca aconteceu no Brasil. Uma parte dela entrou em vigor, depois entrou outra parte, foi, aspas, engraçado. E por que isso aconteceu? Porque as empresas não estavam prontas, então a lei veio em 2018, determinou lá quando é que ela ia entrar em vigor, e precisou ser adiado isso algumas vezes, justamente por um clamor da própria sociedade como um todo, por conta dessa vigência. E também algumas situações em relação à criação da agência reguladora. Então, também houve uma demora nessa circunstância. Então, hoje a gente tem a agência reguladora devidamente instalada, que é a ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, que veio justamente como uma instância para gerir, digamos assim, essa proteção dos dados pessoais a partir da Lei Geral de Proteção de Dados, que teve uma inspiração na legislação europeia, e boa parte das grandes empresas, das multinacionais instaladas no Brasil, já tinham essa preocupação porque tinham que submeter a essa legislação do seu país de origem, porque essas normas têm essa característica, Você não deve apenas ter essa relação, essa preocupação de governança, da preocupação com os dados, apenas internamente, mas também externamente. É você, o seu funcionário, todo aquele que é terceirizado, todas aquelas pessoas com quem você negocia. Porque se você recebe um dado de alguém, está na sua base de dados, você usa um sistema ou usa uma pessoa para tratar esse dado de alguma forma, seja uma operação de marketing, seja uma operação de um banco de dados em nuvem, essas outras empresas também precisam ter esses cuidados. Imagina aí transferência internacional de dados. A gente estava conversando agora há pouco, antes dos bastidores, falando de vacina, tem os dados dos dados públicos também, tem essa proteção. Mas, e aí foi isso. Então, a gente demorou um pouco para entrar em vigor. Então, na prática, a gente tem uma vigência recente da completude dessa norma, apesar de todo esse tempo, do ponto de vista formal. E muitas empresas e muitas pessoas naturais, as pessoas físicas, como são chamadas, ainda não atentaram que precisam ter esse cuidado. Então, é um alerta que a gente faz aqui para os médicos e para as médicas, porque eles precisam. Eu sei que os médicos já têm esse cuidado, porque é da formação, por trabalhar com um dado pessoal sensível, para além do dado pessoal, que é um dado que remete a uma pessoa natural, um dado meu, um dado seu, os médicos trabalham com um dado sensível, dados relativos à saúde, à doença, à vida sexual. Então, esses dados eles têm uma proteção ainda maior. A lei tem um capítulo específico sobre isso. Então, já existe, até no próprio Código de Ética Médica, as questões de sigilo médico, mas é esse cuidado, muitas vezes, de uma governança dos dados que os profissionais médicos e médicas não estão acostumados. Então, na escolha de um sistema, verificar se há esse cuidado, quem vai operar um determinado sistema, se é protegido por senha, evitar que as pessoas compartilhem senha, saber quem é que está entrando, se é uma secretária, tem limites, a secretária vai fazer um cadastro, mas não acessa o prontuário. Então, são esses limites que são importantes e esse controle.
Se eu me deixar falar, eu vou falando. Eu falo muito, você já me conhece. Ótimo, isso é bom. Uma coisa, doutor Vinícius, essa LGPD só se aplica a informações digitais ou também se aplica a informações impressas? Excelente pergunta. Não, a gente tem essa impressão, né, de que a Lei Geral de Proteção de Dados ela apenas tutela dados digitais informatizados, mas não, para proteção é para tudo. Por exemplo, se eu tenho um prontuário físico, eu tenho que ter uma política de governança, né, da minha clínica, do meu consultório, e que aquilo esteja fechado, com uma tranca, para qualquer pessoa não visualizar. Se eu lido, por exemplo, se eu sou um profissional, um médico responsável por um determinado setor dos recursos humanos e estou ali com papéis em cima da mesa, então tenho que cuidar de cobrir, não deixar à vista para aquela informação sobre o SIG, sobre um diagnóstico, aquilo que seja visto por terceiro, né? Se eu sou, por exemplo, eu sou um profissional que desenvolve uma atividade de medicina do trabalho, então tudo isso envolve, e a gente ainda está muito acostumado não, a gente ainda usa muito papel, né? E é hábito mesmo, é costume. Então, essa proteção também envolve os dados e documentos físicos, né? E além desse cuidado, muitas vezes o documento físico ele é digitalizado, né? E aí esse cuidado de por onde passa o documento quando é digitalizado, se ele é armazenado, da forma como ele é armazenado. E muitas vezes as pessoas imaginem, a pessoa está usando lá um programa de computador e entende que está adequado, está funcionando bem lá para a sua clínica, para o seu consultório. Mas não atenta que houve essa mudança, né, dessa legislação. Será que esse programa tem esses cuidados? Todo mundo entra sem senha, por exemplo. Lá, o computador, a pessoa vai lá no sistema e entra, não tem senha, não sabe quem acessou, quem apagou o dado, quem inseriu o dado, quem modificou aquele dado. Então, isso é bem importante. Por quê? Porque a legislação atualmente exige isso. E há um diálogo entre essa legislação. Sabe, Vinícius? Proteção de dados, de dignidade da pessoa humana. Isso começou agora? Não. Né? A Constituição da gente é de 88, já tinha essa proteção. O Código Civil anterior e mais recentemente vigente também já tinha essa proteção. O Código de Defesa do Consumidor, que é dos anos 90, também tem. Só que ainda não está regulamentado, né? Isso. E aí, o que veio essa norma? Na verdade, ela trouxe chamou para si essa responsabilidade, né, de regular justamente a proteção de dados e trouxe uma série de princípios, né? Então, e essa condição, né, dessa proteção de dados, ela foi alçada justamente a essa condição constitucional, né? Teve modificações que trouxeram essa condição. Então, hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo, a gente tem um olhar ainda maior sobre essa proteção de dados pela facilidade com que, infelizmente, né, os hackers, as pessoas, né, que se utilizam disso, buscam roubar esses dados, né? E muitas vezes você pode utilizar de maneira bem nociva, né, esses dados pessoais. Então, essa proteção ela se dá por uma proteção da pessoa natural, da pessoa, todos nós, né? E as pessoas que trabalham com dados de terceiros, no caso a médica, inclusive o exemplo do médico, do advogado, do contador, está no guia orientativo da própria ANPD. Então, assim, não é uma interpretação divina escalada, é uma interpretação da ANPD, em que o médico, enquanto profissional liberal, ele está sujeito à incidência, né, da LGBT. E isso é bem importante, por quê? Porque se ele primeiro tem que saber os cuidados que ele tem que tomar, depois ele vai decidir o nível de cuidados que ele vai tomar. Isso por quê? Porque nem todo mundo vai poder ter um aparato, né, diferente de uma grande empresa que pode ter um aparato tecnológico, né, um servidor, um backup em nuvem, né, ter uma empresa de informática terceirizada, uma equipe de TI dentro da sua empresa. É diferente de um profissional que está lá nos seus consultórios. E né? O profissional, né, doutor Vinícius, ele pode ser responsabilizado mesmo que ele não tenha feito de forma intencional o vazamento daqueles dados, né? Mesmo que tenha sido de uma forma não intencional, por um descuido dele, ele pode ser responsabilizado por isso civilmente. Né? Perfeito. Se a gente dentro da responsabilidade civil, a gente pode falar na responsabilidade com culpa e até mesmo a responsabilidade sem culpa, né? Então, se ele não observa uma prática, uma orientação que a legislação traz, né, de uma boa conduta, de uma coisa mais simples sobre quem pode acessar o computador. Não, eu tenho aqui a prova de que tem, digamos, um registro de cada pessoa que acessa, tem lá o usuário, quem acessou, o que fez, como fez. Eu tenho uma evidência de que eu tive uma política, uma governança adequada. Mas se eu não tenho nada disso, meu software é aberto, etc., eu posso, sem isso, eu vou ter dificuldade de provar que agi em conformidade com a legislação e, muitas vezes, se eu tenho, eu consigo até atenuar, mas eventualmente, indenização, porque eu agi corretamente, fui vítima de um golpe, de um hacker, alguma coisa que o valha, né? A legislação, inclusive, impõe
que esses incidentes, né, sejam devidamente registrados, temos relatórios para isso. Então, é algo realmente, talvez nesse primeiro momento, para chamar a atenção, né, para a vigência dessa norma, e quem sabe no outro, para entrar em detalhes. Tem muito conceito de controlador, operador, tratamento de dados, né, o que é um dado sensível, sair fazendo essas distinções, mas é isso. Os colegas que estão chegando agora nessa informação, né, da existência da LGPD, eles às vezes podem até ficar confusos, né? Por onde eu devo começar para buscar uma proteção para mim? O que é que o senhor aconselha, por exemplo, um médico que tem o seu consultório e ele quer se adequar a essa legislação para evitar possíveis punições caso haja... Para evitar primeiro o vazamento, né? E caso havendo o vazamento, evitar punições desse vazamento por uma imprudência dele, por ele não ter tomado medidas preventivas para tal. Então, o que é que o médico deve primeiro fazer, que está chegando agora, caindo de paraquedas com essa informação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? A primeira ação é ter, assim, as práticas de governança envolvem, no mínimo, um tripé, né? Você tem uma necessidade de entender, porque isso é uma norma, entender, digamos, do ponto de vista jurídico, uma questão de ponto de processo, implementar uma política e entender como é que isso funciona, se tem funcionários, se vai treiná-los para aquilo, como vai treiná-los, revisar isso periodicamente. Tem a questão da informática, que como o senhor perguntou, pode ser físico ou também, mas de um modo geral hoje é uma tendência e cada vez maior de utilizar tecnologias da informação e comunicação. Então, eu começaria para a verificação de se os sistemas estão adequados. Coisas simples, por exemplo, se o sistema operacional que você usa no seu consultório está atualizado, né? Normalmente quando você tem a compra no Macintosh é um sistema, um PC é outro sistema, então não importa se está adequado, atualizado constantemente, se ele tem um antivírus, se tem um firewall, então consultar um especialista na área de informática para ver essa segurança, para evitar que você seja invadido, né? E se o sistema que você está utilizando, não é um sistema muito arcaico, seria ou conversar com a empresa de informática que lhe dá assistência para verificar que tem condições de fazer um upgrade, colocar alguma coisa que seja em nuvem, que tenha uma proteção mais eficaz. E, por exemplo, tem cuidados que são básicos, né? A criação de uma senha para o usuário. Às vezes todo mundo não usa o mesmo computador e compartilhando uma senha, fazer uma senha para cada usuário. Às vezes restrição, acessos. Às vezes o sistema tem um log, né, que identifica quem entrou e fez o que operação. O Dr. Rodrigo entrou lá. O Dr. Rodrigo.Rosas colocou lá a senha dele e... não, bota aí, o usuário é admin, a senha é ADN. Todo mundo entra com admin e ADN, que é o padrão, né? E aí você não sabe quem utilizou aquilo ali. E aí, às vezes o sistema tem esse log e você está desativado para ficar mais rápido. É muito comum isso. O sistema está lento, desativa o log. Porque toda vez que você faz uma ação, ele vai lá e escreveu quem fez o quê. Aquilo deu o sistema mais lento. Aí você desativou, perdeu, ganhou eficiência, mas perdeu o registro. Então são coisas simples. Começaria por um profissional de informática para fazer esse check-up. Na sequência, se você quiser realmente se adequar, uma empresa especializada, um escritório especializado na consultoria LGPD, que normalmente vai trazer a parte de processo, a parte de consultoria e a parte do jurídico, que isso envolve adequação em relação a, por exemplo, confidencialidade do funcionário. O funcionário tem que, muitas vezes você precisa fazer um aditivo contratual para que aquelas informações que são sensíveis ele não pode divulgar, né? O contrato com terceiros, eu contrato um terceiro que vai fazer, isso é uma coisa besta, ele vai fazer aqui uma manutenção do CFTV, mas se ele fizer a manutenção do CFTV, ele vai ver quem entrou, quem saiu, como é que foi, como é que não foi, né? Então, assim, tem muitas questões que precisam ser vistas, e esse olhar é um olhar macro, né? É um olhar de cima, ele realmente precisa ter muito cuidado. Agora, vamos falar de um determinado profissional, não sei se é adequado falar sobre ele, é o DPO, né, que o senhor é nosso DPO aqui do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Perfeito. Qual é a função do DPO? Ele pode ajudar o profissional médico que quer implementar essa segurança no seu... A legislação, ela traz a figura do encarregado de dados, né, o Data Protection Officer, que é o DPO, no Brasil é encarregado, e ele tem justamente essa função, de fazer esse intermédio, digamos assim, entre o controlador, o operador de dados, e os titulares de dados, que é a nomenclatura que a legislação soma, né? A pessoa natural que tem o seu dado ali. E ele é essa pessoa que faz essa ponta. Normalmente ele é quem apoia e auxilia. Num consultório, né, pensando aqui no consultório do médico e da médica, ele pode acumular essa função. A legislação não impõe que tenha que ter um encarregado de dados, que pode ser uma pessoa natural ou pode ser uma pessoa jurídica.
Não impõe que seja um terceiro, mas é melhor que seja um terceiro que entenda e conheça a legislação, né, de modo a que você fique até mais protegido, mais bem orientado, inclusive havendo um incidente de dados ou uma requisição do titular de dados, lá vai lá e solicita, olha, eu quero quais são as informações que você tem sobre mim aqui, eu quero saber que informações são essas, que resposta você tem que dar, qual é o prazo que você tem que dar, qual é o canal que você deve utilizar, quem é que pode pedir a informação. Às vezes é uma coisa simples, às vezes. A pessoa liga pelo telefone, liga para a secretária, olha, eu queria uma informação minha sobre isso, isso, isso. Como é que você vai saber que a pessoa está perguntando? É a informação. Então, uma confirmação, um cheque, às vezes é uma informação simples. Você faz um vazamento, você pode existir um vazamento de dados de uma ligação telefônica, de um contato pelo WhatsApp. Por isso que a questão do treinamento e sempre da checar é bem importante. Às vezes é uma coisa simples, pensa que é um vazamento, o hacker vai invadir. Não, o vazamento pode ser uma ligação telefônica, uma informação pelo WhatsApp ou um e-mail. Perfeito, doutor Vinícius. O nosso CIMEPcast está chegando aqui ao fim. Eu gostaria de agradecer ao senhor a presença mais um CIMEPcast. O senhor sempre muito solícito, muito atencioso conosco. Queria agradecer e deixar aí para o senhor 1 ou 2 minutos para o senhor falar, fazer algum comentário extra. Queria agradecer o convite, dizer que a gente está à disposição para esclarecer, né? Geralmente a gente tem sempre algum comentário, alguma dúvida que pode surgir, então algum médico que esteja ouvindo ou vendo a gente, se tiver alguma dúvida, comente, né? Coloque a sua dúvida e vai nos ajudar, nos auxiliar justamente a trazer esses esclarecimentos nos próximos CIMEPcasts. E assim, uma palavra final em relação à LGPD, procure conhecer um pouco mais, né? É muito comum nessa área as pessoas falarem assim, você tem que, ou pelo amor, adequar-se à LGPD, ou pelo amor, ou pela dor. Então, que seja pelo amor, pela intenção de se adequar. E a característica punitiva que muita gente coloca, até mediaticamente foi muito utilizado na época, assim, a NPD vai chegar e vai multar. Essa não é a grande preocupação. A agência está começando, tem uma agenda, tem um trabalho, e no primeiro momento não tem sido punitiva a agenda, tem sido uma agenda educativa. Então, é muito mais uma preocupação com a segurança dos dados, para evitar sofrer uma ação judicial, por exemplo, ter vazado um dado de um paciente, do que necessariamente uma punição da agência. Verificar o que você tem de sistemas, de tecnologia da informação, melhorar dentro do possível e, mais ainda, adequar isso às necessidades da LGPD de governança, tanto melhor. Obrigado mais uma vez, doutor Vinícius. Lembrando sempre a vocês, finalizando, um sindicato forte é um sindicato de luta. Um abraço, até a próxima.